Eu já comentei em outros vídeos que, cara, é muito satisfatório você conhecer novos personagens. Independente de sua idade, o tempo que você lê quadrinho, o tempo que você coleciona, cara, sempre tem alguma coisa nova para você conhecer. E ultimamente, já há alguns anos, eu venho explorando ainda mais, meio que devagar até, uma determinada editora italiana, a Sergio Bonelli, né? Não tem muito o que falar. E, assim, não é um lançamento aqui no Brasil, mas para mim eu relutei bastante, as pessoas sempre comentando, Felipe, pode ir, pode ir, pode ir. O problema não é a dúvida em relação ao quadrinho. O problema é o seguinte, porque em se tratando de Bonelli, eu sei que eu vou gostar, eu sei que eu vou querer continuar continuando. E, cara, não deu outra história a não ser essa. Não fui arriscar, eu simplesmente fui na onda da galera, eu sabia que era uma coisa boa, pelo que o pessoal já estava comentando, e comprei, e não deu outra história. Adorei, me amarrei e vou querer continuar colecionando. Dhampir. Esse aqui é o primeiro volume, né, que a editora 85 está trazendo aqui para o Brasil, né, já foi publicado pela Mitos alguns anos atrás. Atualmente, a editora 85 já está no volume 8 de Dhampir. Eu só peguei o primeiro agora, para você ter noção. Mistura aí suspense, ação, guerra, terror e uma pitada de vampirismo. Isso aqui é Dhampir. Caso você não conheça, então continua no vídeo que eu tenho certeza que você vai adorar isso aqui. E se você já conhece, vamos nos deliciar um pouquinho mais com esse personagem. Então, bora lá! Dhampir é até um personagem relativamente novo que foi criado na Bonelli. Ele foi criado em 2000, se eu não me engano. Criado por, claro, Mauro Bozelli, o monstro da Bonelli, cara. Pô, que esse cara faz lá, deu mulher. Criado por Mauro Bozelli e Maurício Colombo. Cara, eles aproveitaram um pouquinho dessa mitologia, né, que são os vampiros, e deram uma temperadazinha ao jeito Bonelli de ser. Cara, esse personagem aqui, em particular, ele já tem um sucesso já, se eu não me engano, já está até encerrado na Itália, mas fez tanto sucesso que Dhampir virou até cinema, ou seja, o universo cinematográfico, desculpa, o universo cinematográfico da Bonelli se expandiu. Já virou até filme. Cara, e não sei se no Brasil já passou, vai passar, mas ficou, pelo menos que os cartazes que eu vi, ficou bem interessante. Vamos lá contar um pouquinho dessa história aqui para vocês começarem a entender. A história em si, como disse, um pouquinho de guerra, ela se passa na Guerra dos Balcãs, aquela parte de Iugoslávia, tal, aquelas guerra civil que aconteceu, aquele negócio todo. E no meio da guerra civil, uma determinada pessoa, ela tenta ganhar a vida um pouco de forma enganando as pessoas, vamos dizer assim, se dizendo ser uma pessoa que consegue livrar os espíritos da pessoa, que tal, que sofre, aquele negócio todo, e vive desse charlatanismo. Porém, ele tem um pequeno detalhe. Numa das investidas do exército e tal, para tomar uma determinada cidade, uma tropa que está nessa cidade, vamos dizer assim, ela começa a ser atacada por fenômenos sobrenaturais, pessoas estranhas e tudo, e logo se descobre que são vampiros, pessoas que se alimentam do sangue humano.
Aqui a gente tem uma divisão um pouquinho diferente aqui na, vamos dizer assim, na mitologia Dhampir em relação aos vampiros. Vou lá dizer para vocês, vamos lá. Essa pessoa que vive o charlatanismo, enganando as pessoas e tal, se chama Harlandraka, que é o próprio Dhampir. Para o que seria, por que Harlandraka e aqui Dhampir? Por quê? Com o desenvolver do quadrinho, esse encadernado aqui, só dando abrindo um parênteses, esse encadernado aqui que a 85 está criando pra gente, tem 386 páginas, e aqui nós temos as 4 primeiras histórias de Dhampir. Aqui é tudo em ordem cronológica, tudo certinho, para facilitar ainda mais nossa vida. Que bom! E nessa particular, na primeira história, a gente é meio que apresentado aos principais personagens e a gente vai começando a entender um pouquinho dessa regra, né, que a Bonelli criou, vamos dizer assim, dos vampiros para o universo de Dhampir. Harlandraka, por que ele é chamado Dhampir? Porque ele é filho de um vampiro com uma humana. E dentro dele, vamos dizer assim, ele tem um corpo de humano com sangue de vampiro. E esse sangue dele é letal para os vampiros que existem. Então todos os vampiros têm medo de enfrentar um Dhampir. Para os vampiros, Dhampir é uma lenda. E para os humanos, os vampiros também é uma lenda. Então quando essas lendas se tornam realidade, elas se chocam, aí a história começa a se desenvolver legal. Mas na mitologia dos vampiros aqui, como é que funciona a coisa? Existem os mestres dos vampiros, os vampiros mestres, vamos dizer assim, que são chamados mestres da noite, mestres das trevas. E existe um pouco abaixo os vampiros, né, vamos dizer assim, os não vivos, que são os soldados dos mestres da noite. E são esses vampiros não vivos que atacam as pessoas, se saciando do sangue dela e tudo, e o mestre da noite só comanda aquilo ali. Existem vários mestres da noite espalhados pelo país, pelo mundo, vamos dizer assim. E eles têm as suas tropas. Deu para entender mais ou menos. Com o decorrer da primeira história, o chefe dessa tropa, vamos dizer assim, ele sobrevive ao ataque, tá? Vou resumir um pouco. Ele sobrevive a um determinado ataque dos vampiros. Dhampir, ele conseguiu dar um jeito nos vampiros e tudo que ele foi convocado. Nesse primeiro ataque ele descobre que ele tem uma coisa a mais, né? Que é quando ele descobre que é o Dhampir. Por quê? Uma vampira, ela é capturada e no desenrolar da história, Dhampir, esse, né, o chefe da tropa, que se chama Kurjak, e a vampira que se torna amiga deles, amiga, entre aspas, se chama Tesla. Então a gente conhece a equipe, né, a dupla que vai agir junto com o Dhampir. E a partir das histórias, os três vão começar a agir junto para combater os mestres da noite. Vamos dizer que o enredo das histórias de Dhampir seria praticamente o trio combatendo um determinado mestre da noite e o derrotando. E consequentemente derrotando os vampiros, né, que faz parte da equipe, né, que é comandado pelo mestre da noite. Não é que todas as histórias são a mesma coisa e se torna uma coisa chata. Não. É porque o enredo de cada história a gente descobre um pouquinho mais sobre esse universo de vampiro, um pouquinho mais sobre Dhampir. E tem um detalhezinho muito interessante que, por um acaso, numa das investidas, quando ele está sendo atacado ou atacando o vampiro, seja um não morto, um não vivo ou um mestre da noite, ele meio que se transforma. A raiva dele cresce demais e ele ataca os vampiros como sendo um vampiro. Deu para entender, né? E quando ele consegue derrotar um mestre da noite, antes de matá-lo, ele morder e sugar o sangue desse mestre da noite, ele descobre ainda mais um pouco da vida desse mestre e ele se fortalece ainda mais com os poderes dele vão se aflorando e vai descobrir um pouco mais sobre as suas habilidades como Dhampir. Cara,
o Mauro Boselli criou, então você já sabe muito bem que você pode esperar de tudo e da melhor qualidade do personagem que ele criou. Dessas 4 histórias, as 2 primeiras, né, são histórias que continuam, né? A edição 1 e a edição 2 é uma história única. A edição 3 e a edição 4 se passam em locais diferentes, porém você pode perceber que, né, a linha do tempo vai correndo dependente da história. Você tem que seguir todas elas, que você entende tranquilamente o que está acontecendo aqui, e você vai acompanhando e entendendo ainda mais o universo de Dhampir. Galera, um vídeo para gente falar um pouquinho de Dhampir, dessa excelente experiência que eu tive, para poder repassar um pouco para vocês. E se vocês não conhecem, dá aquela aguçada, aquela atiçada ainda mais na vontade de conhecer o personagem. Eu sempre falei isso em todos os vídeos que eu falei de qualquer personagem que seja Bonelli. Se é da Bonelli, vai sem medo, que eu tenho certeza que a história é boa e você vai gostar. Uma história mediana da Bonelli é muito superior a muitos quadrinhos que a gente tem por aí. Então pode ir sem medo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Pode não ser o gênero que você goste, né? Ah, não gosto de faroeste, não gosto de terror, não gosto disso, não gosto daquilo. Então pega um gênero que você gosta e acompanhe, que eu tenho certeza que você vai gostar. Galera, foi um prazer fazer esse vídeo. É sempre um prazer fazer um vídeo de um personagem que eu conheci, que eu gostei, que eu quero colecionar. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!